E para que servem as médias de 20 e 200? Como rastreadores de tendência. Uma média de 20, uma tendência mais curta, e uma média de 200, uma tendência mais longa. Tanto é que eu tenho aqui ó, a aba clássico. Se você olhar a aba clássico, tirando o volume, que aqui no meu clássico tem OBV, tirando essa substituição, você vai olhar que o gráfico é o mesmo. Ó. Deixa eu até botar o volume aqui, pronto. Ó, Tabajara e clássico. Não mudou nada, mudou? Nada. São as mesmas médias e os mesmos candles, não muda nada. Então, o que tem diferente no Tabajara? Cores. Eu programei cores, foi uma insight que eu tive aí de madrugada aí tentando ajudar a galera, que em dias que para variar, a galera me procurava dizendo que tinha zerado conta, e normalmente eram dias que, porra, dias de tendência. Os dias que o mercado mais subia é os dias que os dias que o mercado mais sobe ou mais cai são os dias que mais quebram traders aqui no Brasil. Por quê? Porque fica todo mundo caçando o topo e caçando o fundo. Todo mundo querendo apostar em reversão. Então o Tabajara, ele te tira essa possibilidade. Apesar do que muitas reversões são excelentes entradas, mas a chance de você errar, se você não for um bom analista em termos de contexto, de saber identificar bons suportes e boas resistências, a chance de você errar é muito alta. E é o que a gente vê em dias de tendência, em dias de tendência de alta e tendência de baixa, dias de fortes movimentos, seja para cima ou para baixo. Então, pelo Tabajara, eu abro mão dessas operações para pegar as de tendência, que são as melhores. Os mesmos autores que eu falei de análise técnica, que tem a média de 20 e 200, todos eles são unânimes em dizer que deve-se operar tendência. São traders famosos na história americana, na bibliografia de análise técnica, são livros que você lê, sempre os caras falando, tendência é sua amiga, siga a tendência, etc. Pô, quantos anos vão ser necessários para a gente se tocar disso e botar isso na cabeça e operar isso? Seja no day trade, seja no swing trade, seja no position. Né? Então o Tabajara nada mais é que regra de cores para você setar o teu mindset no sentido de que se está subindo eu só posso procurar compra, se está caindo eu só posso procurar venda. Então ele colore os candles de verde quando está em tendência de alta e de vermelho quando está em tendência de baixa. Simples assim. E o que estar em tendência de baixa aqui no meu setup? Estar com os candles caindo e com a média de 20 também caindo. E os candles abaixo da média de 20. E o oposto é tendência de alta. É claro que pela teoria de Down, tendência de alta são topos e fundos ascendentes, tendência de baixa são topos e fundos descendentes. Por isso que eu falo que o meu trade system não é simplesmente mecânico. Ficou verde eu compro, ficou vermelho eu vendo. Não é isso, apesar do que se você olhar aqui, fizer um backtest visual, quase sempre que fica vermelho cai, quase sempre que fica verde sobe, mas rola muitos stops. Rola muitos stops não, rolam alguns stops, né? Mas é só bater o olho aqui agora que você vê, ficou vermelho caiu, ficou verde subiu, com algumas exceções, né? Como esse caixote amarelo, etc. E aí, daí vem o nosso lado de analista, o nosso lado discricionário, de ficou verde, só procuro compra. Ficou vermelho, eu só procuro venda, então não fico procurando reversão. E como é que eu procuro compra? Eu procuro, por exemplo, para ter uma entrada segura, eu procuro reversão até a média. Né? Reversão até a média, perdão. Eu procuro uma regressão até a média e quando bate na média faz a reversão. Então são essas bandeirinhas que a gente opera. Aqui no caso, essas bandeirinhas não são de reversão, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha, essa entradinha aqui ontem com esse caixotinho, ó, mais ou menos, em vez do preço vir na média, a média que veio no preço. Mas tem exemplos melhores aqui, quer ver? Acho que eu apaguei todos, porque o gráfico está muito polido. Olha aqui, um exemplo aqui perfeito. Ó, ele rompeu a média de 20, subiu, eu não faço nada, tá verde, só posso procurar compra. Aí ele cai em direção à média e depois ele sobe rompendo. E nesse caso rompe até de 20. Ó, ele fez a bandeirinha. Essas são as entradas que a gente faz todo dia aqui. Fiz a bandeirinha, eu compro no rompimento dela. Tá ok? Aqui no caso, tá vermelho. Fez a bandeirinha, eu vendo no rompimento dela. Né? Fez a bandeirinha, na média, eu vendo no rompimento dela. Por que eu espero as bandeirinhas? Para poder ter um stop curto, né? Um stop, por exemplo, aqui, ó. Stop
aqui ficou grande o stop, mas nesse rompimento aqui, ó, stop de 140 pontos, né? Aqui, ó, vendeu com stop de 130 pontos. Aqui vendeu com stop de 140 pontos. Stop sempre técnico, né? Aqui, por exemplo, ó, fez uma bandeira, chegou a perder a média, por isso que ela ficou amarela, mas depois rompeu com força para cima, acionando Tabajara de novo. Ó, agora as bandeirinhas legais de entrar são essas, né? Essas pequenininhas, que os stops são baratinhos, ó. Então eu não vou ficar apostando em venda porque eu vi uma estrela cadente ou algo parecido, essa tendência de alta. Né? Vai ter situações, por exemplo, uma média de 200, um topo duplo, que até posso pensar em vender, mas eu mesmo aqui na sala, a gente não faz isso. Por quê? A gente abre mão para ficar com o viés correto, porque uma queda dessa pode ser só até a média e você está vendido. Aí bate na média, volta a subir, pelo menos eu sou assim, eu posso ser meio retardado, meio lerdo, mas, pô, se eu estou vendido, vai até a média, eu não simplesmente bate na média, vira, eu já saio comprando. Não, eu tenho que ajustar meu viés novamente. Então, se eu estou vendo verde, eu prefiro evitar essas operações com viés contra a tendência, para ficar com meu viés alerta, ficar de prontidão para compra. Então, bateu na média, virou e subiu, eu compro, entendeu? Então, é regressão na média com reversão na média. O que é reversão na média? Os padrões clássicos de candlesticks, de reversão, e o rompimento da bandeirinha. E outra coisa, eu espero na regressão, né, eu espero ver se durante o movimento de regressão à média o volume diminui. E se na hora que bate na média faz a reversão, né, ou seja, na regressão o volume diminui e na reversão eu espero que o volume aumente, na hora que rompe a bandeira ou na hora que deixa um padrão de reversão na média. Tá? Não, aí o alvo não são nas bandeiras. Dependendo do tamanho da bandeira, eu até boto o alvo na bandeira. Mas eu fico fazendo os alvos durante todo o dia, alvos de Fibonacci em cima dos pivôs de alta ou pivô de baixa. Então, primeiro pivô daquele movimento de alta, eu vou projetando para cima, que são os alvos do dia para aquele movimento. Tá? Olha aqui, bandeirinhas aqui, ó. Ó, o volume cai, aí ele rompe e volta para ser na média com o volume aumentando. Né? Então é isso, é um setup muito simples, muito tranquilo, mas eu acho que o mais importante dele, a sacada legal dele, foi deixar a gente calma, e aí precisa do mínimo de disciplina, que é qual? Cara, se está verde eu não vou procurar venda, se está vermelho eu não vou procurar compra. Eu acho que isso que foi a grande sacada. Entendeu? Para quem de repente opera 5 mini contratos, que é a maior parte do caso de vocês, ou 2 ou 1, que está começando, está aprendendo, não tem retorno financeiro. Por isso que dá essa vontade de ficar boletando sem parar, para ver se pega um monte de ponto no dia. Mas é que tá. Se adquirir os vícios de ficar boletando o dia inteiro, sem consistência, sem critérios rigorosos de entrada, com proteção, você não consegue nunca chegar no ponto de bater com a mão cheia, que é o que realmente vai dar sustentação para você profissionalmente. Sustento, né, no sentido financeiro. Você não consegue, se ficar girando igual um peão. Não consegue. Então, mesmo quem está operando pequeno, tem que ter essa disciplina. Para um dia poder aumentar o lote, para um dia você ter um track record de acerto absurdamente alto, e com isso ter confiança para aumentar a mão. Sem medo de tomar um stop, logo na primeira vez que você aumentar a mão. Por quê? Porque você sabe que você acerta a maior parte das vezes. Agora, se você acerta 50% das vezes e erra 50%, não adianta essas estatísticas de Excel que se você ganhar o dobro, você vai poder viver disso e vai ser rico. Não adianta. Porque na hora que você aumenta a mão, se der azar de tomar primeiro stop, você já amarela. Já pode começar a ficar cagado, já pode querer dobrar de novo a mão para poder recuperar. E quem garante que se você tem uma taxa de acerto de 50%, você vai acertar acertar uma e perder uma, acertar uma e perder uma. Pode ser que você perca 4 seguidas, né? Não é porque a cara e coroa tem probabilidade de 50% de acerto que vai dar uma cara, uma coroa, uma cara, uma coroa, uma cara, uma coroa em 10 jogadas. Pode dar 5 caras seguidas. Isso que mata qualquer trader de Excel, qualquer business plan de Excel. Então, preservar o capital e ter o mínimo possível de stops é fundamental para você adquirir confiança e aumentar o lote a médio prazo. Para aí sim ganhar dinheiro.
né?